Então, irmãos, a partir daquele momento, né, o Senhor começou a se manifestar muito forte sobre a minha vida e começou a colocar em mim um desejo de conhecê-lo. É muito interessante isso, porque Deus ele nos busca com amor entranhável, né, com amor profundo e poderoso, né? Como não é um amor de homem, não é um amor de irmão, não é um amor de mulher, nem de homem para com mulher. É um amor santo, é um amor perfeito, é um amor que não tem como resistir, a graça de Deus. Eu me lembro que o dia decisivo para mim foi em janeiro, 12 de janeiro de 2010. Tive um sonho e nesse sonho eu via vários pedidos que eu tinha feito ao Senhor em uma caminhada que eu tinha feito, né? E nesse sonho, o Senhor falava comigo algumas coisas que eu não entendia. Então eu fui falar com a minha irmã sobre isso e ela falou também que teve o mesmo sonho. E este sonho que ela teve, ela revelava, né? Deus revelou para ela 7 dos 10 pedidos que eu tinha feito. E para glória e honra em nome do Senhor Jesus, ele já, né? Desde aqueles anos para cá, ele realizou os 7, né? Sonhos, né? Os 7 pedidos. Mas naquele dia, eu acordei na madrugada e orei pela primeira vez, assim, sabe? E eu tive a convicção de que alguém estava me ouvindo. E naquela convicção, irmãos, eu saí, né, naquele dia, fui procurar emprego, ali eu já estava desempregado, já estava trabalhando outras coisas na minha vida. E muito interessante, né? Nunca o ônibus quebrou comigo dentro. E naquele dia o ônibus quebrou comigo dentro, pra eu procurar emprego e tal. E depois cheguei em casa, né, aquela expectativa e tinha um culto à noite na igreja. Quando eu cheguei na igreja, né, eu vi uma atmosfera, eu vi fumaça na igreja, né? Nunca tinha visto fumaça. Pra mim, a igreja tava pegando fogo e tava literalmente, né, pelo poder do Espírito Santo. E ali era um sinal de Deus. E naquele dia, irmãos, né, o pastor tava pregando uma mensagem, eu não me lembro mais a mensagem. E eu sei que era o segundo, que era o tema, era receber a poderosa revelação de Deus, a escada de Jacó. E o pastor falou assim: ó, você que está sentindo algo no coração, ajoelha para falar com Deus. Eu confesso, irmãos, que eu não estava sentindo nada no meu coração. Mas ele falou para eu ajoelhar, né? Eu ajoelhei, eu estava do lado da minha mãe, ainda era solteiro na época. E quando eu ajoelhei, irmãos, o poder do Espírito Santo se revelou. Eu senti como se vulcões em erupção viessem da boca do meu estômago até o meu peito e explodisse vindo até a minha garganta, assim, ó. E foi tão forte que eu fiquei mole. Quando eu virei para a esquerda para falar com a minha mãe, eu não consegui falar com a minha mãe com línguas normais. Saiu línguas estranhas. E eu fiquei preocupado porque eu falei, eu vou morrer, esse poder dentro de mim. O coração tá acelerado, parece que eu vou explodir por dentro. Eu falando com ela e não saía português. Só língua estranha, só língua estranha. Oh, recanto, calamas. E o Senhor tá me falando que através desse testemunho você está sendo tocado pelo fogo do Espírito. E o fogo do Espírito Santo, da mesma forma que me tomou e mudou a minha vida, naquele 12 de janeiro. Oh, de calamanchore camanas. Esse mesmo fogo venha sobre a tua vida, sobre a tua história agora. Pegue esse testemunho e envia para aqueles que você sentiu no coração, que estão distantes, que caíram. Ore calabase, o Senhor vai trabalhar profundamente no coração deles, irmãos. Creia, creia. Ebere calabaralabás. Oh, Espírito Santo. Irmãos, e o pastor falou: você que sentiu Deus no coração, vem pra frente. Eu não tinha experiência com Deus, eu não sabia que era Deus. Eu falei assim: ó, ele vai tirar isso aqui de mim, deve ser alguma coisa ruim. Irmãos, quando ele desceu do altar para colocar a mão em mim, aquilo que eu tava sentindo ficou 10 vezes mais forte. E eu não aguentei nas minhas pernas. Eu caí para trás. Só que eu caí, parecia que eu tinha caído em várias e várias plumas de algodão. Não parecia que eu tava no chão, parecia que eu tava flutuando. E naquele momento que eu estava ali caído no chão, aquele poder sobre mim, aquela unção, que hoje eu sei que é a unção sobre mim, eu ouvi a voz do Senhor que falava: e aí, Diego? É orgulhoso, é arrogante, você acha que sabe das coisas.
Você não sabe nada, a sua vida está nas minhas mãos. E se eu quiser, eu acelero mais o seu coração e acabo com a sua vida agora. Eu sou Deus. Mas eu tenho para ti um chamado. E aí, irmãos, a minha visão abriu e eu me vi nos altares pregando. E eu questionava, Senhor, eu não tenho pai pastor, mãe pastora, não tenho parentes pastores, como é que eu vou pregar? Como é que eu não é isso? E o Senhor falava, não, você vai pregar a minha palavra. E ali, irmãos, eu fiquei um bom tempo ali no chão. Eu levantei e olha que eu já tinha ficado embriagado no mundo, irmãos. Era normal para mim beber e ficar embriagado. Mas quando eu levantei, tudo lento assim, tudo em câmera lenta, tudo em slow motion. As pessoas falando comigo, eu bem longe, distante, e eu não conseguia falar em português. Como eu quase não tô conseguindo aqui. Narabarabaracatorocarabaracatorocatarabas. Recatarabachocatarecotarocotarama. E ali, irmãos, eu fui realmente tomado para aquela glória. Eu fiquei ali naquele ambiente. Aí eu peguei o ônibus, irmãos. Eu não sei, eu não me lembro. Parecia que o ônibus estava distante. Eu pisava nas nuvens. Quando eu cheguei em casa, minha irmã mais velha olhou para mim e falou assim: Você tá diferente, alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Aí minha mãe já veio atrás falando: Ele foi batizado no Espírito Santo. Deus pegou ele e tal. E aí, irmãos, ela, que bênção, pastor, que bênção. Pastor, não, que bênção, irmão, que legal. E aí, como é que foi? Eu não conseguia contar a experiência. Não conseguia contar a experiência. E aí, aconteceu que, depois desse breve momento, né? Eu fui pro meu quarto, pensando naquilo, né? Pensando em tudo aquilo que tinha acontecido, pensando em tudo aquilo que tinha acontecido comigo, porque pra mim era tudo novo. Imagine o novo. O novo, irmãos, o novo é assim, a gente fica impactado com o novo. Fica meio assim, novo, novo. E eu fui pro quarto, deitar na minha cama, e eu fiquei pensando, se foi realmente Jesus, se isso é Jesus, Jesus, cura minha perna. Eu tinha um problema na perna, né, de uma dividida que eu tive na escola quando eu tinha 15 anos, 14 anos, né, fui dividir uma bola e eu acabei machucando muito, né, o tornozelo, e meu tornozelo doía sempre, estralava, e sempre tinha dor. E nesse exato momento, irmãos, quando eu pensei, se for o Senhor, faz de novo isso, irmãos, aquele poder veio de novo. Aí eu pensei, agora eu vou morrer. Agora. E a porta do quarto ficou entreaberta e as pessoas passavam no corredor e eu querendo gritar, eu não conseguia gritar. Eu senti uma mão passar pela minha coxa, chegou lá no meu tornozelo e apertou meu tornozelo e soltou. E a voz falou: Eu sou Jesus, aquele que te cura. Aí eu mexi o meu tornozelo. De um lado, pro outro eu não senti mais. E aquele poder ficou sobre mim ali, irmãos, umas 4 horas. Eu fumava, eu bebia, tá todo lascado. E naquele dia, Deus operou libertação na minha vida. Eu vi uma cigarra assim, eu ficava com nojo. Eu vi as bebidas assim, eu ficava com nojo. Eu não tinha força para beber. Eu não tinha força para pegar o cigarro. Porque o poder de Deus, irmão, liberta. Quero dizer para você, o poder de Deus é libertador, é sobrenatural. Eu quero dizer para você que tá orando por alguém ser liberto, é possível, porque o poder de Deus, ele é assim, ele é poderoso, ele é libertador, ele é sobrenatural. E ele vai te libertar, ele vai libertar seu filho, vai libertar seu marido, vai libertar seu casamento, vai libertar tua empresa, vai libertar você, vai levar você para um outro lugar, um lugar sobrenatural de Deus, irmãos. E ali nesse chamado, né? Nesse dia, o Senhor já me chamou. Ali nasceu um chamado espiritual, irmão, chamado para ministrar, para ser pastor. É claro que não foi fácil no começo, irmãos. Passei lutas, né? Desconfianças, porque assim o Senhor já começou a me usar. Naquele dia o Senhor já começou a me mostrar as coisas. Eu fui entender que os sonhos que eu tinha, as visões que eu tinha, eram coisas de profeta, eram sonhos proféticos. E eu me lembro, né? Que há uma palavra em Joel 2:28 que diz assim, né? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E você conhece, né? Os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões e sonhos. E restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Eu aceitei Jesus com 16 anos. Aos 23 eu voltei. Ou seja, eu perdi 7 anos.
Com 23 anos, o Senhor, né, no final dos meus 23, isso. O Senhor me pegou, me restaurou. Em um ano, o Senhor me casou com uma mulher de Deus, que é minha esposa, né? Estamos casados até hoje, vamos até o final, em nome de Jesus. O Senhor me deu uma família, me deu filhos, 2 filhos eu tenho, uma esposa. Me chamou ao ministério. Fiz tudo isso na minha vida, irmãos. Em um ano, ele me restaurou tudo que eu era para ter vivido. Em 7 anos ele fez em um ano. Por quê? Porque ele é graça, porque ele é misericórdia. Depois daquele poder que caiu sobre mim, ele restaurou a minha vida e restituiu. Quero dizer para você que depois do poder de Deus cair sobre você, Deus vai te restaurar, Deus vai te restituir. Tudo que o inimigo roubou de você, o Senhor vai trazer de volta por causa do poder dele, da graça dele, da misericórdia dele. E aí, irmãos, o Senhor começou a me usar, né? Assim, de forma espontânea, para as pessoas, para minha família. Eu me apaixonei pelo Espírito Santo. Comecei a buscar o Espírito Santo, comecei a buscar a Deus, a buscar o Senhor de todas as formas. E o Senhor começou a me usar para trazer libertação para minha casa. O meu ministério começou dentro de casa, de libertação, de cura, de restauração. É claro, os irmãos mais velhos ficam com inveja, não entendem. Assim como o filho pródigo foi, né? O irmão mais velho não entendeu, assim como os irmãos mais velhos de Davi também não entenderam, os irmãos também não entenderam. E muitos desacreditaram, perseguiram, apontaram. Mas eu fiquei firme, porque quem chama, irmão, sustenta. Aonde Deus aponta, Deus paga a conta. Se é um chamado genuíno de Deus na sua vida, ele vai sustentar o chamado dele. Se há algo de Deus genuíno na sua vida, se entregue a isso de todo o coração. Ele vai sustentar esse chamado, ele vai te sustentar, ele vai te suprir de todas as formas, meu irmão e minha irmã. E o ministério, né, foi assim. E eu lembro que o primeiro culto, né, o Senhor colocou no meu coração para fazer culto dentro de casa, no lar. E eu não sabia pregar, irmãos. Como é que eu vou pregar? Não sei pregar, tal. Mas o Senhor sabe das coisas. A minha noiva, né, que então era minha noiva, lembro do primeiro culto, não tinha ninguém, irmãos. Não tinha ninguém. A gente fez culto, não tinha ninguém lá pra gente ministrar. E eu fiquei triste. Aí ela pegou na minha mão e falou assim: o verdadeiro pastor vai atrás das ovelhas. Ela pegou na minha mão, a gente desceu a rua de casa e subiu a rua de casa chamando as pessoas para ir pro culto. E as pessoas aderiram àquele chamado e foram pro culto. E naquele culto eu preguei uma mensagem simples, né? Que eu até meio que copiei o meu pastor pregando, né? Que eu não sabia pregar. E até hoje eu não sei, né? A gente fala de Jesus. E ele falei sobre o bom samaritano, que Jesus é o bom samaritano. E ali houve salvação. Pessoas se entregaram a Jesus, pessoas voltaram para Jesus, pessoas foram tocadas pelo poder de Deus e testemunhos aconteceram. E a partir dali, irmãos, eu não parei mais, né? Cultos nos lares, culto nas casas, e às vezes alguns convites das igrejas. E ali o Senhor foi nos fortalecendo, nos edificando, nos dando conhecimento, sabedoria. E hoje, irmãos, para a glória e honra em nome do nosso Senhor Jesus, nós temos um canal no YouTube que tem abençoado muitas vidas. Nós estamos aqui na nossa comunidade, Amor Profético, Amor do Pai, que fica em Diadema, uma igreja local. Somos escritores, né? Escrevemos alguns livros, esse que está aqui atrás, né? O Rio de Fogo. Tem mais outros livros. E eu quero agradecer, né, a oportunidade que o canal Semeando Vida está nos dando de contar esse testemunho, né, de falar do que Deus fez. E eu quero dizer para você que Deus ainda fala em profecia, que Deus ainda faz milagres, irmãos, porque eu fui profetizado. Nos processos de libertações que eu passei depois das lutas, das guerras, porque o inimigo ele não vai desistir. Eu fui liberto do cigarro, da coisa ali, mas o inimigo ele vem. Ele não vai desistir de perder você assim, de uma hora para outra. O inimigo ele é terrível, ele é astuto. Ele não queria abrir mão de mim, porque ele sabia que Deus tinha um chamado espiritual comigo, sabia que tinha um chamado de liderança na minha vida para libertar pessoas, para tocar vidas de pessoas. E ele não desistiu, irmãos. Ele veio, foi uma luta, foi uma guerra. Eu me lembro uma vez que eu estava numa guerra espiritual tão grande, mas tão grande. E a minha irmã veio orar por mim, ela levantou a mão para orar por mim, mas eu voei 4 metros para trás, assim, por causa dos demônios me oprimindo. E ali houve uma libertação, ela profetizou, falou assim: o Senhor te diz,
Você vai para a direita, vai para a esquerda e você vai com uma tocha de fogo na mão. Aonde se eu te enviar, você irá. E você vai liberar esse fogo, vai liberar essa tocha sobre a vida das pessoas. Irmãos, e Deus cumpriu essa promessa. Nós já viajamos a alguns estados do Brasil. Hoje o nosso canal do YouTube também alcança milhares de vidas. Para graça e honra em nome do Senhor Jesus. Então, Deus fala em profecia ainda. Deus nos levantou para falar dos dons espirituais, da unção, do avivamento. O Espírito Santo é real, os dons são reais, né? E outro testemunho também que eu posso contar para você aqui foi o testemunho da minha filha, né? Minha segunda filha. Amém. Eu vou contar esse testemunho porque eu entendo essa direção. A minha esposa, nós tivemos o nosso primeiro filho, amém? Aí o nosso segundo filho, nosso primeiro filho veio, aí demorou quase 9 anos pro nosso segundo filho. E nesses 9 anos, irmãos, ela ficou triste, né? Se entristeceu, ficou muito chateada, porque ela via as pessoas, né? Moradores de rua, usuários de drogas, engravidando, ela não conseguia engravidar. E aquilo machucou muito ela. E um dia o Senhor me deu uma visão, e eu vi uma criança, uma menina, vindo no ambiente, e ela abraçava a minha esposa pegava ela e rodava ela assim, e eu via nitidamente. E naquele dia eu voltei da visão e falei para minha esposa: o Senhor vai te dar uma filha e vai ser uma menina, né? E um ano depois, irmãos, a minha esposa, ela foi abençoada com uma menina, e a menina é igualzinha o Senhor me mostrou na visão, o cabelo, como ela gosta de se vestir, como ela... Gente, como Deus é perfeito. Deus é maravilhoso. Sabe, se abra para esse Deus, se abra para esse mover de Deus, se abra para aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. O meu chamado aconteceu naquele dia, quando o fogo veio, a minha vida mudou, a experiência com Deus mudou a minha história. E a partir daí, irmãos, teve lutas, teve barreiras para a gente chegar até aqui. Não foi fácil. Estou dizendo para você que vai ser fácil, mas vale a pena ficar firme com Jesus. Vale a pena obedecer ao Senhor. Ele vai te levar para os lugares que você jamais pensou. Ele vai fazer coisas na sua vida que você jamais pensou. Porque Ele é um Deus de novidade. Ele é um Deus de vida, um Deus de poder, um Deus de unção, um Deus de graça. Né? Glória a Deus por isso. Teria inúmeros testemunhos para contar para você. Mas eu acredito que esses já é o suficiente. Eu quero liberar uma oração sobre a tua vida. Amém? Senhor, em nome de Jesus, todos esses que estão sendo ministrados por esse testemunho, abençoados, Senhor, pela sua presença. O Senhor venha trazer, Pai, sobre eles agora, em nome de Jesus, que as trevas da angústia, que as trevas da depressão, que as trevas dos vícios, que as trevas das escassez, da miséria, venha ser quebrada e destruída na autoridade do nome de Jesus. Que teu filho e a tua filha venha ser tocada agora. Espírito Santo, aonde chegar esse testemunho, aonde chegar, Espírito Santo, a nossa voz, que o Senhor toque para a glória e honra em nome do Senhor Jesus. Que haja cura de enfermidades, que haja libertação de demônios, que haja, Senhor, perdão de dívidas, que haja, Senhor, o sobrenatural. Você parou de ministrar a palavra. Você era um ávido leitor da palavra, um pregador, uma pregadora. Só que as ervas daninhas, as pessoas se levantaram contra você e você ficou com o coração triste e magoado. E oprimiu a unção do Espírito na sua vida. Eu quero dizer para você algo, libera perdão. Eles não te compreenderam, tá tudo bem. Davi não foi compreendido, José não foi compreendido. Os chamados de Deus não são compreendidos. Jesus não foi compreendido pelos seus irmãos na primeira instância. Volta para aquele lugar. Volta a deixar Deus te usar. Volta a deixar o Espírito Santo te usar, porque Ele tem grandes coisas na sua vida. Eu oro para que Deus desperte você. E Deus tem grandes coisas para fazer em você e através de você. Filho e filha de Deus, desperta lá, Canaramanagahas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Acredito que essa parte, esse testemunho vai edificar muitas vidas. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.